Eu estava parada na porta do quarto da minha filha, segurando a caixa com o último bode que tinha bordado na noite anterior, quando ouvi a risada dela ecoando pela casa. Gente, vocês precisam ver o que minha mãe fez. A voz de Lívia soava alta, quase teatral. É de um mau gosto que vocês não vão acreditar. 3 amigas dela estavam sentadas na cama, todas com celulares na mão. Reconheci 2 delas, blogueiras que viviam postando fotos em restaurantes caros e viagens. Lívia abriu o armário e começou a tirar as pecinhas que eu tinha passado meses fazendo. Cada macacãozinho, cada mantinha, cada toalhinha bordada com o nome do meu neto. Olha isso aqui, gente! Ela ergueu o conjuntinho branco com bordado azul que eu tinha feito inspirado em nuvens. Levei 2 semanas só nele. Parece roupa de feira. Tudo cafona, tudo barato, tudo pobre. As amigas riram. Uma delas filmava. Lívia, mas sua mãe deve ter feito com amor. Uma tentou dizer, mas minha filha já estava enfiando as peças dentro de um saco de lixo preto. Amor não paga boleto, Jéssica. E certamente não rende curtida no Instagram. Lívia jogava cada peça no saco com raiva, como se fossem trapos sujos. Já encomendei o enxoval completo de marca importada. Cada bode custa mais que o salário de uma semana dela. Foi nesse momento que ela me viu parada ali. Nossos olhares se cruzaram por 3 segundos. Eu esperava que ela parasse, que sentisse vergonha, que pelo menos abaixasse a voz. Mas Lívia apenas sorriu, daquele jeito que ela sorria quando queria me desafiar, e jogou o último macacão no lixo. Ah, oi mãe, ela disse, sem um pingo de arrependimento na voz. Desculpa, mas é tudo muito cafona. Não combina com o meu perfil. Você entende, né? Eu não respondi. Apenas coloquei a caixa que estava segurando no chão, no corredor mesmo. Sorri para ela. Desejei boa sorte com o parto. E voltei para minha casa. Lívia riu de novo quando eu virei as costas. Ouvi ela dizendo para as amigas. Ela nem ligou, gente. Falei que minha mãe é tranquila demais. Mas o que a minha filha não sabia é que naquele momento, enquanto eu descia as escadas e pegava minha bolsa, uma decisão já estava tomada dentro de mim. E no dia seguinte, quando ela tentasse pagar aquele enxoval de marca importada que tanto ostentava, o sorriso dela ia sumir da cara. Você já sentiu o gosto amargo de ver seu trabalho ser jogado no lixo por quem você mais ama? Então, você vai entender cada palavra dessa história. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Aqui eu conto histórias de superação, não de vitimização. E essa é sobre o dia em que eu finalmente ensinei minha filha o verdadeiro valor das coisas. Agora deixa eu te contar como tudo começou. Meu nome é Helena. Tenho 56 anos e trabalho como costureira desde os meus 15. Aprendi com minha avó, que aprendeu com a mãe dela. Não é só um trabalho para mim, é arte, é história, é amor transformado em linha e tecido. Fui casada por 28 anos com um homem que nunca valorizou nada do que eu fazia. Ele dizia que costura era servicinho de pobre, que eu devia ter arrumado um emprego de verdade. Trabalhei calada durante quase 3 décadas, levantando às 5 da manhã para terminar encomendas antes de fazer o café da manhã, costurando até a madrugada depois que todo mundo dormia. Quando Lívia nasceu, eu tinha 34 anos. Jurei que ia dar a ela tudo que eu nunca tive. Paguei escola particular com dinheiro de vestido de noiva. Paguei curso de inglês com dinheiro de enxoval de bebê. Paguei festa de 15 anos que custou mais de 20 mil reais. Dinheiro que juntei fazendo 3 vestidos de noiva no mesmo mês, quase sem dormir. Quando meu casamento acabou, há 8 anos, eu tinha 48 anos e estava exausta. Meu ex-marido ficou com o apartamento que era dele antes de casar. Eu fiquei com um Gol 2010 e uma casa pequena que era da minha mãe. Vendi o carro por 22 mil reais e coloquei cada centavo na poupança. Abri minha própria loja de costura. Um ateliê pequeno, mas meu, no bairro mesmo. Chamei de Ateliê Linha em Amor. Aos poucos, fui juntando dinheiro. Minha aposentadoria como costureira autônoma saiu. R$ 3.400 por mês. A loja me dá mais uns 4 mil. Não é riqueza, mas é dignidade. É fruto do meu suor. Durante esses 8 anos, continuei sustentando Lívia. Paguei a faculdade de publicidade dela. R$ 1.200 por mês. Paguei o plano de saúde. R$ 900. Dava mesada de 500 para ela se virar. Comprava roupa, pagava salão,
Banca as viagens curtas que ela fazia para postar no Instagram dela. Há 1 ano, Lívia começou a ter uns seguidores. 15, 20 mil pessoas acompanhando a vida perfeita dela. Restaurantes caros, roupas de marca, viagens, tudo bancado por mim. Mas ela nunca postou uma foto da mãe costureira. Nunca falou de onde vinha o dinheiro. Quando ela engravidou do Diego, um menino bom, motoboy, trabalhador, que ganha seus 1.500 por mês e ajuda no que pode, eu fiquei feliz. Ia ser avó, finalmente. Comecei o enxoval no dia que ela me contou, 8 meses atrás. Cada ponto era uma oração. Cada bordado era um pedaço do meu coração. 43 peças, 240 horas de trabalho. E minha filha jogou tudo no lixo, na frente das amigas, rindo. Mas antes de te contar o que eu fiz no dia seguinte, preciso que você entenda como chegamos até aquele momento. Porque ninguém acorda um dia e decide humilhar a própria mãe sem motivo. Isso foi sendo construído aos poucos, tijolo por tijolo, desprezo por desprezo. A Lívia sempre foi uma menina difícil. Não vou mentir para você dizendo que ela era um anjinho e que tudo mudou de repente. Não. Desde pequenininha, ela tinha aquela coisa de querer ser mais, de querer ter mais, de nunca estar satisfeita com o que a gente tinha. Quando ela tinha uns 10 anos, lembro que voltou da escola chorando porque a amiguinha tinha ganhado uma boneca importada e ela só tinha as bonecas da loja do bairro. Eu trabalhei 3 finais de semana seguidos fazendo vestidos de festa para comprar aquela boneca para ela. Custou R$ 240. Era quase metade do que eu ganhava naquele mês. Ela brincou com a boneca por 2 semanas e depois largou no canto do quarto. Mas na escola... Na escola ela desfilou com aquela boneca como se fosse troféu. Eu achava que era fase. Coisa de criança querendo se enturmar. Mas foi piorando. Na adolescência, era roupa de marca. Tênis que custava mais de R$ 400. Mochila que eu tinha que parcelar em 6 vezes no cartão. Ela olhava para as coisas que eu costurava e torcia o nariz. Uma vez, quando ela tinha uns 14 anos, eu fiz um vestido lindo para ela usar numa festa da escola. Um vestido azul royal com detalhes em pedraria que levei 1 semana inteira costurando. Ela nem experimentou. Disse que preferia comprar um vestido pronto, que as meninas iam zoar se soubessem que a mãe dela tinha feito. Eu mordi a língua e levei ela no shopping. Gastei R$ 580 num vestido que ela usou uma vez e nunca mais olhou. Quando o pai dela foi embora, eu achei que a situação ia melhorar. Pensei que ela fosse entender o valor das coisas, perceber que agora era só eu e ela, que o dinheiro não caía do céu. Mas foi o contrário. Ela ficou pior, muito pior. Como se a ausência do pai tivesse criado um buraco dentro dela que ela tentava preencher com coisas materiais, com aparência, com essa necessidade doentia de provar para os outros que ela era mais, que ela tinha mais, que ela valia mais. Quando ela começou a faculdade, há 4 anos, eu tinha esperança de que aquilo fosse amadurecer ela. Publicidade e propaganda numa faculdade particular boa. Mensalidade de R$ 1.200. Eu pagava com o dinheiro das costuras. Tinha mês que eu aceitava trabalho que não queria, vestido que não gostava de fazer, só para garantir que o boleto ia ser pago no dia certo. A Lívia ia para a faculdade toda arrumada, com roupa de marca, bolsa cara, sempre impecável. As colegas dela achavam que ela era rica. Ela deixava acharem. Nunca corrigiu. Nunca disse que a mãe era costureira. Quando perguntavam, ela dizia que eu trabalhava com moda. Tecnicamente não era mentira, mas a gente sabe que a intenção era enganar. Foi na faculdade que ela começou com essa história de Instagram. No começo era inocente. Fotos bonitas, frases motivacionais, aquelas coisas que todo mundo posta. Mas aí ela começou a perceber que quanto mais luxo ela mostrava, mais seguidores ela ganhava. E quanto mais seguidores ela ganhava, mais ela queria mostrar luxo. Virou um ciclo vicioso. Ela me pedia dinheiro para ir em restaurante caro só para tirar foto. Eu dava. Ela me pedia dinheiro para comprar roupa de marca para postar look do dia. Eu dava. Ela me pedia dinheiro para fazer as unhas, o cabelo, a sobrancelha, porque blogueira precisa estar sempre impecável. Eu dava. Cada real que eu dava, ela transformava em curtida, em comentário, em validação de pessoas que nem conheciam ela de verdade. E eu sumia. Eu era apagada. Eu virava a sombra invisível que bancava aquela vida de mentira.
Teve um dia que eu perguntei para ela por que ela nunca postava foto comigo, nunca falava de mim nas redes sociais. Sabe o que ela respondeu? Que o público dela era jovem, descolado, e que foto com mãe mais velha não tinha engajamento. Engajamento. Essa palavra maldita que se tornou mais importante do que respeito, do que gratidão, do que amor. Mas eu engolia, sempre engoli, porque ela era minha filha, minha única filha, e eu tinha aquela esperança boba de mãe, sabe? Aquela esperança de que um dia ela ia acordar, ia olhar para mim e ia finalmente ver o sacrifício, ver o amor, ver a mulher que abriu mão de tudo para ela ter tudo. Aí, ela conheceu o Diego. Foi há 2 anos. Eu gostei dele na hora. Menino simples, educado, trabalhador. Motoboy de aplicativo, ganhava uns 1.500 por mês, pedalando pela cidade de sol a sol. Ele tratava a Lívia bem, mas não tinha dinheiro para bancar os luxos dela. E sabe de uma coisa? Eu achei que isso fosse ser bom. Achei que um namorado com os pés no chão fosse fazer ela descer do salto alto e pisar na realidade. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eu passei a bancar os luxos dos dois, porque a Lívia queria postar foto em lugar bonito com o namorado. Queria postar presente caro que ele deu para ela. Queria manter a narrativa de casal perfeito, de vida perfeita, de tudo perfeito. O Diego não sabia de nada disso. Ele achava que a Lívia tinha uma mesada gorda, uma família com dinheiro. Ela deixava ele pensar isso. Mentia para ele com a mesma facilidade que mentia para os seguidores. E eu continuava calada, pagando, sustentando a mentira. Quando ela engravidou, 8 meses atrás, eu chorei de alegria. Eu ia ser avó. Depois de tanto sacrifício, tanto trabalho, tanta solidão, eu finalmente ia ter um netinho para chamar de meu. Pensei que aquilo fosse mudar a Lívia, que a maternidade fosse amadurecer ela, que ela fosse finalmente entender o que é amar alguém mais do que a si mesma. No dia que ela me contou, eu abracei ela e disse que ia fazer o enxoval mais lindo que já tinha feito na vida. Ela sorriu, mas era um sorriso estranho, um sorriso que não chegava nos olhos. Eu deveria ter percebido naquele momento. Deveria ter visto o que estava vindo. Comecei o enxoval no dia seguinte. Acordei às 5 da manhã, como sempre, e antes de abrir a loja, fui na papelaria comprar um caderno novo. Desenhei cada peça que ia fazer, 43 peças no total. Macacões, bodes, toalhas, paninhos de boca, mantas, sapatinhos, tudo em tons de azul, branco e cinza, porque ela ainda não sabia o sexo do bebê naquele momento. Escolhi os tecidos mais macios que tinha na loja. Algodão egípcio, linha de primeira qualidade. Cada peça ia ser uma obra de arte. Durante 8 meses, sempre que sobrava um tempinho entre um cliente e outro, eu pegava o enxoval e ia bordando. Bordei nuvenzinhas, estrelinhas, luas. Bordei o nome do bebê depois que ela descobriu que era menino e decidiu chamar de Theo. Cada letra levou 2 horas para ficar perfeita. Bordei mensagens. Vovó te ama. Presente da vovó Helena. Feito com amor. Bordei com cuidado de quem está construindo uma memória, uma herança, um legado. 240 horas de trabalho. Fiz as contas depois. 240 horas que eu poderia ter usado para fazer vestidos de festa e ganhar dinheiro. Mas não. Preferi usar esse tempo fazendo algo de graça, algo que vinha do coração, algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Porque amor não se cobra. Amor não tem preço. Amor é você abrir mão do seu lucro para fazer o neto dormir embrulhado em carinho bordado à mão pela avó. Enquanto isso, a Lívia ia ficando cada vez mais exigente. A gravidez, em vez de acalmar ela, deixou ela pior. Ela descobriu que grávida também dá engajamento no Instagram. Postava foto da barriga todo dia. Ganhou mais seguidores. Chegou nos 22 mil. E com mais seguidores, veio mais necessidade de ostentar. Ela começou a planejar um chá de bebê que ia custar 15 mil reais. 15 mil reais, você ouviu direito. Buffet chique, decoração temática, lembrancinhas importadas, tudo instagramável. Ela me mostrou o orçamento e disse que eu ia pagar. Não perguntou. Afirmou. Eu hesitei. Pela primeira vez na vida, hesitei. 15 mil reais era muito dinheiro. Era 3 meses de trabalho duro. Era a metade da minha poupança que eu vinha juntando. Mas ela fez aquela cara de cachorrinho pidão, aquela voz manhosa, e disse que era o sonho dela.
que toda blogueira grávida fazia um chá de bebê memorável, que os seguidores esperavam aquilo, que ela ia me marcar nas fotos, ia dar crédito, ia fazer eu aparecer. Eu acreditei. Boba de mim, acreditei. Transferi o dinheiro. Ela contratou o buffet, marcou a data, convidou 50 pessoas, a maioria blogueiras que ela mal conhecia, mas queria impressionar. Comprou um vestido de grávida que custou R$ 800. Contratou fotógrafo, videomaker, maquiadora. Transformou o que devia ser uma comemoração simples numa produção hollywoodiana. E eu? Eu nem fui convidada para ajudar a organizar, só para pagar. Aí vieram os planos para o parto. A Lívia queria suíte master no hospital. Não o quarto bom que o plano de saúde cobria. Não. Ela queria o quarto de luxo. Aquele que tem cara de hotel 5 estrelas, com sofá de couro, TV de 50 polegadas, banheira de hidromassagem. O upgrade custava R$ 12.000. Ela disse que precisava, que ia passar uns dias internada e queria estar confortável, que ia receber visitas e não podia receber num quarto simples, que as blogueiras amigas dela iam querer fazer fotos e vídeos no quarto. R$ 12.000 para ter um quarto bonito pro Instagram. Eu respirei fundo, pensei no meu neto nascendo. Pensei que talvez, só talvez, valesse a pena fazer esse último esforço. Concordei em pagar, mas não parou por aí. Ela quis contratar decoração temática para o quarto do hospital. Balões, flores, letreiro de LED com o nome do bebê, aquelas coisas. Mais R$ 5.000. Quis contratar uma fotógrafa newborn para fazer ensaio profissional assim que o bebê nascesse. Mais R$ 3.000. Quis comprar um enxoval de marca importada, porque o que eu estava fazendo, segundo ela, era só um complemento. Mais R$ 10.000. Eu fiz as contas. Só com o parto e os luxos em volta dele, eu ia gastar R$ 30.000. R$ 30.000 que eu tinha na poupança, dinheiro suado, dinheiro que juntei vendendo o carro do meu casamento e trabalhando feito louca durante 8 anos. Mas era meu neto. Era o primeiro neto. Eu pensei que valia a pena. Então eu concordei com tudo. Assinei os contratos, dei os sinais, fiz as transferências e continuei costurando o enxoval. Aquele enxoval que para mim valia mais do que qualquer roupa de marca importada, porque cada ponto era um pedaço da minha história, da minha profissão, da minha essência. Eu estava colocando naquelas pecinhas tudo o que eu era: costureira, mãe, avó, mulher que construiu tudo com as próprias mãos. Uma semana antes daquele dia maldito, eu terminei a última peça, um macacãozinho branco com bordado azul marinho formando o desenho de um ursinho. Levei 6 horas só nele. Quando terminei, já era madrugada. Eu estava sozinha na loja, só eu e a máquina de costura. Peguei aquele macacãozinho nas mãos e chorei. Chorei de felicidade, de exaustão, de amor. Dobrei todas as 43 peças com cuidado, coloquei papel de seda entre elas, arrumei dentro de uma caixa bonita que comprei especialmente para isso. Amarrei com uma fita azul. Escrevi um cartão. Pro meu neto Theo, com todo o amor da vovó Helena. Que você cresça forte, saudável e feliz. Cada ponto desse enxoval foi feito pensando em você. No dia seguinte, levei a caixa para a casa da Lívia. Ela ainda morava comigo, mas tinha transformado um dos quartos da minha casa no quarto dela, praticamente um apartamento separado. Eu bati na porta. Ela disse para entrar. Estava deitada na cama, mexendo no celular, respondendo direct no Instagram. Nem olhou para mim quando entrei. Coloquei a caixa na cômoda e disse que tinha terminado o enxoval, que tinha ficado lindo, que ela podia abrir e ver. Ela levantou os olhos do celular por 2 segundos, olhou para a caixa e disse: "Depois eu vejo, mãe. Estou ocupada agora." Ocupada respondendo mensagem de gente que nem conhecia. Eu saí do quarto com um aperto no peito, mas pensei: ela está cansada, grávida de 8 meses, é normal ficar irritada. Amanhã ela vai abrir com calma e vai gostar. Passou uma semana. Ela não abriu. Eu perguntei se ela tinha visto o enxoval. Ela disse que sim, que tinha dado uma olhada rápida, mas não disse se gostou. Não disse nada. Mais 3 dias se passaram. Eu estava na loja quando recebi mensagem dela no WhatsApp. "Mãe, vou receber as meninas aqui em casa hoje à tarde. Vamos fazer conteúdo para a rede. Fica na loja até mais tarde, por favor. Não quero ninguém atrapalhando." Ninguém. Ela me chamou de ninguém, mas eu obedeci. Fiquei na loja até às 7 da noite. Quando cheguei em casa, escutei as risadas lá de cima.
Subi as escadas devagar. A porta do quarto dela estava entreaberta. Foi aí que eu vi. A caixa com o enxoval estava aberta, as peças espalhadas pela cama. E a Lívia, minha filha, segurando cada peça que eu tinha feito e ridicularizando na frente das amigas blogueiras. Uma delas, a Jéssica, uma menina magricela de cabelo rosa, estava filmando tudo no celular. A outra, Amanda, ria sem parar. A terceira, Camila, olhava meio constrangida, mas não falava nada. E foi nesse momento que eu ouvi minha filha dizer as palavras que eu nunca vou esquecer até o dia que eu morrer. É tudo pobre, gente. Tudo cafona. Parece que foi feito por alguém que nunca viu um enxoval de verdade. Ela jogou o macacãozinho do ursinho, aquele que eu tinha levado 6 horas para fazer, dentro do saco de lixo preto. Foi naquele momento que algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi uma clareza fria, cristalina, dolorosa. A clareza de quem finalmente acorda de um sonho bobo e percebe que estava vivendo uma ilusão. Eu não disse nada. Só coloquei a última caixa que estava segurando no chão do corredor, aquela com o último bode que tinha bordado de madrugada. Sorri para ela, um sorriso calmo, um sorriso de quem acabou de tomar uma decisão. Desejei boa sorte com o parto e saí. Escutei ela rindo enquanto eu descia as escadas. Escutei ela dizendo para os amigas que eu era tranquila demais, que não ligava para essas coisas. Mas ela estava errada. Eu ligava. E ela ia descobrir o quanto. Cheguei na minha loja, eram 8 da noite. Sentei na minha mesa de trabalho, acendi a luminária, peguei papel e caneta e comecei a fazer uma lista. Uma lista de tudo que eu pagava para minha filha. Faculdade, R$ 1.200 por mês. Plano de saúde, R$ 900 por mês. Mesada, R$ 500. Roupas, salão, restaurantes, em média, uns 800 por mês. Cartão de crédito adicional que eu tinha dado para ela e que ela usava sem limite. A última fatura tinha vindo R$ 3.200. Somei tudo. Eu estava gastando, em média, R$ 6.600 por mês com a Lívia. Quase o dobro do que eu ganhava. Peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Olhei minha poupança. R$ 183 mil. Era o que tinha sobrado depois que paguei o sinal do chá de bebê, da suíte do hospital, de todos os luxos absurdos que ela tinha pedido. Respirei fundo. Abri a aba de cartões de crédito e bloqueei o cartão adicional dela. Um clique. Pronto. Liguei para o buffet do chá de bebê. Expliquei que ia cancelar. Perguntaram se eu tinha certeza. Disseram que eu ia perder o sinal de R$ 5.000. Eu disse que tinha certeza. Cancelei. Liguei para o hospital. Falei com o setor financeiro. Disse que queria manter o parto no plano de saúde normal. Quarto padrão. Nada de upgrade. O moço do outro lado da linha disse que ia fazer o estorno dos R$ 12 mil que eu tinha dado de entrada. Agradeci. Liguei para a decoradora do quarto. Cancelei. Mais R$ 5.000 de estorno. Liguei para a fotógrafa newborn. Cancelei. Mais R$ 3.000 voltando. Peguei a calculadora. Cancelamento do chá. Perdi 5 mil, mas economizei 10 mil que ainda faltava pagar. Cancelamento da suíte, 12 mil de volta. Cancelamento da decoração, 5 mil de volta. Cancelamento da fotógrafa, cara, 3 mil de volta. Enxoval importado que ela ainda não tinha comprado, mas ia me pedir dinheiro. 10 mil economizados. Total que eu ia gastar, 45 mil reais. Total que eu economizei, 35 mil reais. Mais 15 mil que já tinha perdido do chá de bebê e outras coisas que não dava para cancelar. 50 mil reais no total. Abri minha conta no banco de novo. Criei uma poupança nova. Coloquei o nome. Theo, 18 anos. Transferi 50 mil reais para essa conta. Bloqueei ela para não poder mexer até o meu neto fazer 18 anos. Eram quase 11 da noite quando terminei tudo. Desliguei o computador. Apaguei a luz da loja. Fui para casa. Subi para o meu quarto e dormi. Pela primeira vez em 8 meses, dormi em paz. No dia seguinte, acordei às 6 da manhã. Tomei café, abri a loja no horário normal, 9 horas. O celular tocou às 9h30. Era a Lívia. Eu olhei para o nome dela piscando na tela. Respirei fundo e atendi. A voz dela estava histérica. Mãe, o que você fez? Meu cartão foi recusado na loja. Tem gente olhando. Eu estou passando a maior vergonha. Eu esperei ela terminar de gritar. Depois, com a voz mais calma do mundo, respondi. Lívia,
Você disse ontem que meu enxoval era de pobre e que já tinha comprado coisas de marca. Então imaginei que você já tinha seu próprio dinheiro para bancar esse luxo. Como eu sou cafona, decidi que meu dinheiro pobre não combina com as etiquetas que você gosta. A partir de hoje, o cartão está cancelado. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela voltou, agora mais baixa, quase rouca. Você não pode fazer isso comigo. Eu estou grávida. Eu preciso... Eu interrompi. Você precisa do quê, Lívia? De roupa de marca para o bebê? Eu fiz um enxoval inteiro para ele. Você jogou no lixo. De suíte master no hospital? Eu cancelei. Você vai ter o bebê no quarto padrão do plano, com toda a segurança médica, mas sem luxo para postar no Instagram. Do chá de bebê de 15 mil reais? Também cancelei. E sabe o que eu fiz com os 50 mil reais que ia gastar nesses seus caprichos? Ela não respondeu. Coloquei numa poupança para o Theo usar quando ele fizer 18 anos. Ele vai crescer sabendo que o valor de uma pessoa não está na marca da roupa. Está no caráter, algo que você esqueceu de ter. E desliguei na cara dela. Desliguei o telefone e coloquei ele em cima da mesa de trabalho. Minhas mãos tremiam, mas não era de medo, era de alívio. Pela primeira vez em 22 anos, eu tinha dito não para minha filha. Pela primeira vez, eu tinha colocado um limite. E sabe de uma coisa? Parecia que um peso de toneladas tinha saído das minhas costas. O telefone tocou de novo. Era ela. Não atendi. Tocou mais 3 vezes seguidas. Não atendi nenhuma. Aí começaram a chegar as mensagens. Dezenas delas. Eu abri o WhatsApp e li sem responder nenhuma. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Eu estou grávida de 8 meses, pelo amor de Deus. Como eu vou pagar as coisas que eu já encomendei? Todo mundo está esperando o chá de bebê, eu vou passar vergonha. Você está sendo egoísta. Eu sou sua filha, você tem obrigação de me ajudar. Obrigação. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Obrigação. Como se eu fosse uma máquina de fazer dinheiro. Como se 22 anos de sacrifício, de trabalho duro, de abrir mão dos meus sonhos, para os sonhos dela não fossem suficientes. Como se aquelas 240 horas, bordando o enxoval do meu neto com amor, não valessem nada. Eu não respondi nenhuma mensagem. Simplesmente silenciei a conversa e continuei trabalhando. Tinha um vestido de madrinha para terminar até o fim da semana. A dona ia buscar na sexta. Eu não podia deixar meus clientes na mão por causa de drama familiar. 2 horas depois, o telefone tocou de novo. Dessa vez, era um número que eu não conhecia. Atendi. Dona Helena? Aqui é o Diego. O coração deu uma apertada. O menino sempre foi educado comigo, respeitoso, diferente da minha filha. Oi, Diego. Tudo bem? Dona Helena, desculpa incomodar a senhora no trabalho, mas a Lívia está passando mal. Ela está chorando sem parar, com falta de ar. Eu estou preocupado com o bebê. A senhora pode vir aqui, por favor? Eu fechei os olhos, respirei fundo. Uma parte de mim quis largar tudo e correr, mas a outra parte, aquela que tinha acabado de acordar, me segurou no lugar. Diego, a Lívia está tendo uma crise de ansiedade porque eu cortei o cartão de crédito dela e cancelei os luxos desnecessários do parto. Não é nada com o bebê. É birra de adulta mimada. Silêncio do outro lado. Como assim, dona Helena? Você sabia que ela gasta em média 6 mil reais por mês? E que quem paga isso sou eu? Você sabia que o chá de bebê que ela estava planejando ia custar 15 mil reais? Que a suíte do hospital ia custar 12 mil? Que ela jogou o enxoval que eu passei 8 meses fazendo no lixo na frente das amigas dela? O silêncio ficou mais pesado. Eu não sabia de nada disso, dona Helena. Pois é, Diego, muita coisa você não sabe, muita coisa que ela escondeu de você. E de mim também, durante muito tempo. Mas agora acabou. Se ela está passando mal, leva ela para o hospital. O plano de saúde está ativo, ela vai ser bem atendida. Mas não me liga mais pedindo para eu resolver os problemas que ela mesma criou. Desliguei de novo. Dessa vez as mãos não tremiam mais. Os dias seguintes foram os mais silenciosos da minha vida. A Lívia não apareceu na loja. Não me ligou. Não mandou mensagem. Era como se a gente tivesse entrado numa guerra fria. Aquele tipo de briga onde ninguém fala nada, mas todo mundo sabe que as coisas mudaram para sempre. Eu continuei a minha rotina. Acordava cedo, abria a loja, atendia as clientes, costurava, fechava a loja, ia para casa, jantava sozinha, assistia televisão e dormia. Parecia tudo normal por fora, mas por dentro
Eu estava me reconstruindo. Estava aprendendo a ser Helena de novo. Não a mãe da Lívia. Não a avó do Theo. Só Helena. A costureira. A mulher que construiu tudo sozinha. A mulher que merecia respeito. Uma semana depois daquele dia, recebi uma ligação da Jéssica. Aquela amiga blogueira da Lívia, a do cabelo rosa. Eu quase não atendi, mas a curiosidade foi mais forte. Dona Helena, é a Jéssica, amiga da Lívia. Eu sei quem você é. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas eu queria pedir desculpa pelo que aconteceu. Eu estava lá quando ela jogou as coisas que a senhora fez no lixo. Eu deveria ter falado alguma coisa. Mas eu fiquei com vergonha, sabe? A gente fica meio refém desse mundo das redes sociais, de não contrariar ninguém, de não criar treta. Eu não disse nada. Deixei ela continuar. E eu queria que a senhora soubesse de uma coisa. Aquele vídeo que eu estava gravando, eu não postei. Na verdade, eu apaguei. Porque depois que a senhora saiu, eu fiquei pensando, minha avó também costura. Ela fez o enxoval da minha sobrinha. E eu achei lindo. Então, quando eu vi a Lívia jogando aquelas peças fora, eu senti uma raiva. Sabe quando você vê alguém fazendo uma coisa errada e você sabe que é errado, mas você não tem coragem de falar? Sei. Então, eu queria falar que a Lívia está mal. Tipo, muito mal. As outras meninas estão comentando. Ela teve que cancelar o chá de bebê, está devendo para um monte de gente, o noivo dela descobriu que ela estava mentindo sobre ter dinheiro e eles brigaram feio. Ela perdeu um monte de seguidores porque as pessoas descobriram que a vida dela era fake. E agora ela está lá, sozinha, grávida de quase 9 meses, sem luxo nenhum. E você acha que eu deveria fazer o quê, Jéssica? Nada. Eu só achei que a senhora devia saber que o que a senhora fez surtiu efeito. Desliguei. Surtiu efeito. As palavras ficaram martelando na minha cabeça o dia inteiro. Mas eu não voltei atrás. Não liguei para ela. Não fui atrás. Porque eu sabia que se eu cedesse agora, tudo ia voltar para o que era antes. E eu não podia deixar isso acontecer. Por mim. E pelo meu neto. 2 semanas depois daquele dia fatídico, às 3 da manhã, o telefone tocou. Eu acordei assustada. Era o Diego. Dona Helena, a Lívia entrou em trabalho de parto. A gente está indo para o hospital. Eu achei que a senhora gostaria de saber. Obrigada por avisar, Diego. A senhora não vai vir? Eu fiquei em silêncio por uns segundos. Vou. Mas no meu tempo. Desliguei. Me levantei. Tomei banho. Tomei café. Me arrumei com calma. Peguei a bolsa. E às 6 da manhã, 3 horas depois da ligação do Diego, eu saí de casa rumo ao hospital. Cheguei lá às 7. Fui na recepção. Perguntei pelo quarto da Lívia. A moça me deu o número. 412. Quarto padrão. Ala de maternidade comum. Nada de suíte master com banheira de hidromassagem e TV de 50 polegadas. Subi pelo elevador. Andei pelo corredor. Parei na porta do 412. Respirei fundo. E entrei. A Lívia estava na cama, suada, pálida, com aquela cara de dor que toda mulher em trabalho de parto tem. O Diego estava do lado dela, segurando a mão dela. Quando ele me viu, deu um sorriso aliviado. Dona Helena, que bom que a senhora veio. A Lívia olhou para mim. Os olhos dela estavam vermelhos. Não sei se de dor ou de tanto chorar. Provavelmente os dois. Mãe. A voz dela saiu fraca, quebrada. Eu me aproximei da cama. Olhei para ela e não senti raiva. Não senti pena. Senti nada. Um vazio estranho. Como se eu estivesse olhando para uma estranha. Como você está? Está doendo muito. O médico disse que ainda vai demorar algumas horas. O Diego está cuidando de você? Está. Ela olhou para o namorado. Ele está sendo muito melhor do que eu mereço. Aquilo me surpreendeu. Não esperava ouvir esse tipo de frase da boca dela. Mãe, Agora não, Lívia. Agora você precisa focar em trazer meu neto para o mundo com segurança. Depois a gente conversa. Ela engoliu seco e assentiu. Fiquei no hospital o dia inteiro. Não entrei na sala de parto quando chegou a hora. Esperei lá fora. O Diego entrou com ela. Às 5h43 da tarde, escutei o choro do bebê. Meu neto tinha nascido. 20 minutos depois, a enfermeira saiu e me chamou. Entrei no quarto. A Lívia estava deitada, exausta, com o bebê no colo. Um bebezinho pequeno, vermelhinho, perfeito. Theo, meu netinho. A senhora quer pegar? Eu me aproximei. Peguei aquele serzinho minúsculo nos meus braços e chorei.
Chorei todas as lágrimas que tinha segurado durante aquelas 3 semanas. Chorei de alegria, de alívio, de amor. Oi, meu netinho. Oi, meu amor. A vovó está aqui. A vovó sempre vai estar aqui. A Lívia chorava também, mas era um choro diferente. Era um choro de quem finalmente entendeu alguma coisa. Mãe, me desculpa. Eu olhei para ela, pro rosto cansado, pros olhos inchados, pra menina que eu tinha criado e que tinha se perdido no caminho. Depois a gente conversa, Lívia. Agora descansa. Fiquei no hospital até às 8 da noite. Depois fui embora. No dia seguinte, voltei. E no outro dia também. Mas não para cuidar da Lívia. Para conhecer meu neto, para segurar ele, para conversar com ele, para cantar as músicas que eu costumava cantar para a filha dela quando ela era bebê. A Lívia teve alta no 3º dia. Diego veio me buscar e me pediu para ir junto levar ela para casa. Eu fui. Quando chegamos na minha casa, eu estacionei, mas não desci do carro. Mãe, você não vai entrar? Não, vocês vão entrar, pegar as coisas da Lívia e vão embora. O silêncio caiu pesado dentro do carro. Como assim, mãe? Lívia, eu já tinha deixado claro antes. Você vai arrumar um lugar para você, pro Diego e pro Theo morarem. Minha casa continua tendo um quarto pro meu neto quando vocês precisarem. Mas você? Você precisa aprender a viver com as próprias pernas. Mãe, eu não tenho dinheiro para alugar um lugar. Eu não trabalho. Como eu vou? Então vai trabalhar. Igual todo mundo. Igual eu trabalhei a vida inteira para te sustentar. Igual o Diego trabalha todo dia. Diego olhou para mim pelo retrovisor. Eu vi respeito naquele olhar. Ele entendeu. Ele, que veio de família humilde, que sempre trabalhou duro, entendeu perfeitamente o que eu estava fazendo. Dona Helena está certa, Lívia. A gente precisa se virar. Mas eu acabei de ter um bebê. Eu preciso de repouso. Você vai ter repouso. Na casa que vocês alugarem. Tranquei a faculdade por 1 semestre se for preciso. Arruma um trabalho meio período quando o Theo tiver uns 3 meses. O Diego continua trabalhando. Vocês se organizam, fazem as contas, aprendem a viver com o que vocês ganham. Sem cartão de crédito meu, sem mesada, sem luxo patrocinado. E se a gente não conseguir? Consegue. Porque vocês não têm escolha. A Lívia começou a chorar de novo. Aquele choro irritante, dramático, que ela fazia desde pequena quando não conseguia o que queria. Mas dessa vez não funcionou comigo. Vocês têm meia hora para pegar as coisas e sair. Eu vou ficar aqui no carro esperando. Eles desceram, subiram. Eu escutei o barulho das malas sendo arrastadas, das gavetas sendo abertas e fechadas. 40 minutos depois, eles desceram com 3 malas grandes e o bebê conforto com o Theo dormindo dentro. Diego colocou tudo no carro dele. Veio até a minha janela. Dona Helena, obrigado. Pelo quê? Por fazer o que eu não tive coragem de fazer. Por mostrar para ela a realidade. Eu prometo que vou cuidar bem dela e do Theo. Eu sei que vai, Diego. Você é um menino bom. Vocês vão ficar bem. Ele entrou no carro. A Lívia estava no banco de trás com o bebê. Ela olhou para mim pela janela, os olhos ainda vermelhos. Mas alguma coisa no olhar dela tinha mudado. Não era mais raiva, era medo. Medo de crescer, medo de ser adulta, medo de perder o colchão de segurança que sempre teve. Mas às vezes a gente precisa sentir medo para aprender. Eles foram embora. Eu entrei na minha casa vazia. Subi as escadas. Entrei no quarto que tinha sido da Lívia. Estava vazio também. Só sobrou o berço que eu tinha montado meses atrás. Sentei na cadeira de amamentação que eu tinha comprado pensando que ia ver minha filha amamentar meu neto ali. E chorei. Chorei porque era difícil. Porque ser mãe é difícil. Porque fazer a coisa certa dói mais do que fazer a coisa fácil. Mas chorei sabendo que eu tinha feito o que precisava ser feito. As semanas seguintes foram estranhas, silenciosas. A casa parecia grande demais para mim sozinha. Mas aos poucos, eu fui me acostumando com aquele silêncio. Fui redescobrindo o prazer de cozinhar só para mim, de assistir o que eu queria na TV, de dormir sem preocupação nenhuma. A Lívia não me ligou por 2 semanas, nem mensagem mandou. Eu fiquei sabendo pelos outros que eles tinham alugado uma kitnet no bairro vizinho. R$ 650 de aluguel. Barato, simples, mas era um começo. 1 mês depois do parto, ela me mandou uma mensagem. Mãe, o Theo está com 1 mês. Você quer conhecer a casa e ver ele? Eu respondi, quero conhecer meu neto. Me manda o endereço. Fui no sábado de tarde. Peguei uma sacola com frutas, legumes, fraldas e algumas roupinhas que eu tinha costurado.
Toquei a campainha. Diego abriu a porta. Dona Helena, entra. Seja bem-vinda. Entrei. Era pequeno mesmo. Sala e quarto junto, cozinha americana, banheiro minúsculo. Mas estava limpo, organizado. Tinha roupinha de bebê secando no varal da área de serviço. Tinha mamadeira limpa na pia. Tinha cheiro de casa de verdade, não de cenário de Instagram. A Lívia estava sentada no sofá com o Theo no colo. Ela estava diferente. Sem maquiagem. Cabelo preso num coque bagunçado. Roupa simples. Mas tinha alguma coisa no rosto dela que eu nunca tinha visto antes. Paz. Ou talvez apenas cansaço. Difícil saber. Oi, mãe. Oi. Como vocês estão? Estamos nos virando. O Theo está grandinho, né? Já está com 4,5 quilos. Eu sentei do lado dela. Peguei meu neto no colo. Ele estava maior mesmo. Mais esperto. Abriu os olhinhos e me olhou. Eu derreti. Oi, meu amor. A vovó estava com saudade. Diego trouxe café. A gente conversou sobre coisas cotidianas. Sobre como o Theo estava mamando bem. Sobre como a Lívia estava se recuperando do parto. Sobre como o Diego estava pegando mais corridas por aplicativo para aumentar a renda. Depois de 1 hora, a Lívia colocou o bebê no berço e veio sentar do meu lado de novo. Mãe, eu preciso te falar uma coisa. Fala. Eu consegui um emprego. Aquilo me surpreendeu. Emprego? Onde? Numa loja de roupas infantis, no shopping. É só meio período, das 9 ao meio-dia. O Diego fica com o Theo de manhã porque ele trabalha mais à tarde e à noite. Eu ganho um salário mínimo e comissão. Não é muito, mas é alguma coisa. Eu senti o peito apertar, mas era um aperto bom. Que bom, Lívia. Fico feliz por você. E eu tranquei a faculdade, pelo menos por 1 ano. Não consigo trabalhar, cuidar do Theo e estudar ao mesmo tempo. Quando ele for maior, eu volto. Você vai voltar. E vai terminar. Ela assentiu. E tem mais uma coisa. O quê? Ela respirou fundo. Eu comecei terapia. 1 vez por semana. A psicóloga atende por um valor social, R$ 50 a sessão. O Diego me incentivou. Ele disse que eu preciso trabalhar algumas questões. Eu não disse nada. Só peguei a mão dela e apertei. Mãe, na terapia eu tô falando muito sobre você. Sobre como eu te tratei a vida inteira. Sobre como eu te usei. Sobre como eu nunca valorizei nada que você fez por mim. E eu tô percebendo muita coisa. Muita mesmo. A voz dela começou a tremer. Eu joguei aquele enxoval fora porque eu tinha vergonha. Vergonha de você ser costureira. Vergonha de não ter dinheiro. Vergonha de ser filha de uma mulher simples. Eu passei a vida inteira tentando esconder de onde eu vim. E quanto mais eu escondia, mais eu precisava mentir. Mentir para os outros. Mentir para mim mesma. Até que a mentira virou maior que a verdade. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Quando você cortou tudo, eu fiquei com ódio. Pensei que você estava sendo cruel, que você não me amava. Mas agora, 1 mês depois, vivendo com R$ 650 de aluguel, trabalhando de vendedora, lavando fralda todo dia, acordando de madrugada com o Theo chorando, agora eu entendo. Você estava me salvando de mim mesma. Eu não consegui segurar as lágrimas. Eu nunca deixei de te amar, Lívia. Nem por 1 segundo. Mas eu não podia continuar te sustentando, porque quanto mais eu fazia, menos você aprendia. E eu não queria que o Theo crescesse vendo a mãe dele sendo uma pessoa vazia, superficial, que só se importa com curtida e aparência. Eu queria que ele tivesse uma mãe de verdade, uma mulher de verdade. Ela me abraçou e a gente chorou. Chorou tudo o que precisava ser chorado. Depois daquele dia, as coisas mudaram. Devagar, mas mudaram. A Lívia começou a me ligar toda semana. No começo eram ligações curtas, só para mostrar o Theo. Depois foram ficando mais longas. Ela me contava das coisas do trabalho, das descobertas da terapia, das conquistas pequenas, como conseguir fazer o dinheiro durar até o fim do mês, como preparar comida para a semana inteira, como organizar a rotina com o bebê. 3 meses depois daquele dia no hospital, ela apareceu na minha loja uma terça-feira de manhã. Entrou com o Theo no carrinho. Eu estava atendendo uma cliente, então ela esperou sentada na salinha. Quando a cliente foi embora, eu fui até ela. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, mãe. Eu estava passando aqui perto e pensei em te ver trabalhando. Faz tempo que eu não venho aqui. Ela olhou em volta. Para as máquinas de costura. Para os manequins com os vestidos pela metade. Para os rolos de tecido nas prateleiras. Para os quadros na parede com fotos de trabalhos que eu tinha feito.
É bonito aqui, mãe. É? É. Tem cheiro de você, cheiro de trabalho, cheiro de coisa feita com amor. Ela se levantou e foi até a mesa de trabalho. Passou a mão pelos tecidos. Eu nunca te valorizei, né? Nunca olhei para isso aqui e pensei, minha mãe é incrível. Eu só olhava e pensava, que vergonha ter uma mãe costureira. E agora? Agora eu penso que eu fui uma idiota, que você construiu tudo isso sozinha, que você criou um negócio, sustentou uma família, me deu tudo que eu pedi e fez tudo costurando, com as próprias mãos. Isso é lindo, mãe. E eu demorei 22 anos para perceber. Eu abracei minha filha. E naquele abraço, eu senti que ela tinha finalmente crescido. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico do enxoval no lixo. O Theo estava com 6 meses. Gordinho, saudável, lindo. A Lívia continuava trabalhando na loja, pegou mais horas, agora trabalhava das 9 às 3. Diego estava tirando carteira de mototáxi para ganhar mais. Eles tinham conseguido alugar um apartamento maior, com um quartinho separado para o Theo. Ainda era simples, mas era conquista deles. Num domingo de tarde, eles vieram almoçar na minha casa. Eu tinha feito feijoada. A Lívia trouxe sobremesa, um pudim que ela tinha feito. Estava meio queimado embaixo, mas ela tinha feito com as próprias mãos. E isso valia mais do que qualquer doce caro de confeitaria. Depois do almoço, enquanto Diego lavava a louça insistindo que eu descansasse, a Lívia veio sentar comigo na sala. O Theo estava no tapete de atividades, mexendo nos brinquedos. Mãe, eu preciso te mostrar uma coisa. Ela pegou o celular, abriu o Instagram. Eu já tinha visto que ela tinha mudado o perfil. Não postava mais luxo. Postava coisas reais, rotina de mãe, receitas baratas, dicas de economia. Tinha perdido muitos seguidores, mas tinha ganhado outros. Pessoas reais, que se identificavam com a vida real. Ela me mostrou um vídeo que tinha postado 2 dias atrás. Era ela, sem maquiagem, no quartinho do Theo, mostrando o berço. E dentro do berço, as pecinhas que eu tinha feito. O enxoval que ela tinha jogado no lixo. Eu pedi pro Diego ir na sua casa naquela semana que a gente brigou. Pedi para ele pegar o enxoval do lixo antes do caminhão levar. Ele pegou, lavou tudo, trouxe para mim e eu guardei. Guardei com vergonha, com remorso. E semana passada, eu decidi que era hora de usar. O Theo está usando as roupas que a avó dele fez, e são as roupas mais bonitas que ele tem. Eu assisti o vídeo. Ela falava com a voz emocionada, contando a história toda. Contando como tinha humilhado a mãe, como tinha aprendido a lição, como tinha crescido. E no final, ela mostrava um macacãozinho azul com bordado de ursinho. Aquele que eu tinha levado 6 horas para fazer. Esse aqui é o meu preferido. Minha mãe fez ele pensando no meu filho antes dele nascer. Cada ponto foi dado com amor. E eu quase joguei esse amor fora. Nunca mais. O vídeo tinha 3 milhões de visualizações. 50 mil comentários. Eu li alguns. Que história linda de superação. Sua mãe é uma guerreira. Que sorte você tem de ter uma mãe assim. Parabéns por ter aprendido. Enxoval feito pela avó não tem preço. Eu olhei para minha filha. Ela estava chorando. Eu postei isso porque eu queria que todo mundo soubesse que eu não tenho vergonha mais, que eu tenho orgulho. Orgulho de você, mãe. Orgulho de ser sua filha. Eu a puxei para um abraço. Diego veio da cozinha e se juntou a nós. E o Theo, percebendo a comoção, começou a rir daquele jeito gostoso que bebê ri. Ali, naquela sala, naquele abraço, eu senti que tudo tinha valido a pena. A dor, a dureza, a firmeza. Porque às vezes a gente precisa deixar as pessoas caírem para elas aprenderem a levantar. E minha filha tinha caído, tinha ralado o joelho, mas tinha levantado mais forte. 1 ano depois daquele dia do enxoval no lixo, a vida estava completamente diferente. A Lívia tinha sido promovida a supervisora na loja onde trabalhava. Diego tinha conseguido um emprego fixo numa empresa de logística, com carteira assinada, ganhando 2.500 por mês. Eles tinham se casado no civil, uma cerimônia simples no cartório. Só eu, os pais do Diego e 2 testemunhas. Mas tinha sido lindo, verdadeiro. O Theo estava com 1 ano, andando, falando as primeiras palavras. E adivinha qual foi a primeira palavra dele depois de mamã e papá? Foi vovó. Eu chorei igual criança quando escutei. A Lívia voltou para a faculdade.
Conseguiu uma bolsa de 50% por causa da nota dela. Faltavam só 3 semestres para terminar. Ela estudava de noite enquanto Diego cuidava do Theo. E o Instagram dela virou um perfil de maternidade real. 60 mil seguidores. Parcerias com marcas que valorizam mães reais, não perfeição fake. Ela ganhava uma renda extra com publis. Não era muito, uns 500, 600 por mês. Mas ajudava. No aniversário de 1 ano do Theo, eles fizeram uma festinha simples na casa deles. Decoração feita pela própria Lívia com papel crepom e balões. Bolo que eu fiz. Salgadinhos que a gente preparou junto. 20 pessoas, entre família e amigos próximos. Foi na hora de cantar parabéns que a Lívia me chamou no canto. Mãe, eu tenho um presente para você. Para mim? Mas o aniversário é do Theo. Eu sei, mas esse presente é para você. Ela me entregou um embrulho. Eu abri. Era uma caixa. Dentro da caixa, um caderno. Eu abri o caderno. Na primeira página estava escrito: Receitas da vovó Helena, para o Theo. Folheei. Tinha receitas escritas à mão pela Lívia. Receitas que eu tinha ensinado para ela durante aquele ano. Arroz, feijão, bolo simples, frango assado, strogonoff. Receitas básicas, de comida caseira, de comida com amor. Eu fiz isso para os próximos anos, para quando o Theo crescer, ele saber que a vovó ensinou a mãe dele a cozinhar, que você passou seu conhecimento para mim, e eu vou passar para o meu filho. Na última página do caderno tinha uma foto, a foto do enxoval. E embaixo, escrito: Este enxoval foi feito pela vovó Helena com 240 horas de trabalho e amor infinito. Ela fez cada ponto pensando em você, Theo. Sua mãe foi tola e quase jogou isso fora, mas aprendeu que o maior luxo do mundo não está nas etiquetas. Está nas mãos de quem ama a gente de verdade. Guarde isso pro resto da vida. Pessoas valem mais que coisas. Sempre. Te amo, meu filho. Sua mãe, Lívia. Eu não consegui ler até o final. As lágrimas embaçaram minha vista. Obrigada, mãe, por não ter desistido de mim, por ter me ensinado a lição mais importante da minha vida, por ter me salvado de mim mesma. Nós nos abraçamos, e dessa vez não era um abraço de quem pede perdão, era um abraço de quem agradece, de quem reconhece, de quem finalmente entendeu. Hoje, sempre que eu passo pela loja de roupas infantis no shopping, eu entro só para ver minha filha trabalhando. Ela atende os clientes com um sorriso verdadeiro, sem fingimento, sem máscara. Ela virou alguém de verdade. E o Theo, meu netinho lindo, ele passa 3 tardes por semana na minha casa. Eu cuido dele enquanto a Lívia trabalha. E sabe o que eu faço com ele? Eu coloco ele no meu colo, na frente da máquina de costura, e vou ensinando. Ele ainda é pequeno demais para entender, mas um dia ele vai entender que a bisavó dele, a avó dele e agora a vovó dele, todas costureiras, todas mulheres de fibra, todas mulheres que construíram tudo com as próprias mãos. E ele vai ter orgulho disso, porque não existe vergonha em ser trabalhador, não existe vergonha em ser humilde. A vergonha está em esquecer de onde a gente veio, em desprezar quem nos deu tudo, em trocar amor por curtida. Aqueles 50 mil reais que eu coloquei na poupança pro Theo continuam lá, rendendo. Quando ele fizer 18 anos, vai ter virado quase 80 mil. E ele vai poder usar para a faculdade, para começar um negócio, para o que ele quiser. Mas junto com esse dinheiro, vai ter uma carta minha, contando essa história. Contando o dia que a vovó dele ensinou para a mãe dele o verdadeiro valor das coisas. E sabe qual vai ser o título dessa carta? O enxoval que foi jogado no lixo e salvou uma família. Porque foi isso que aconteceu. Aquele enxoval, aquelas pecinhas que eu fiz com tanto amor e que foram desprezadas com tanta crueldade, acabaram sendo o ponto de virada de tudo. O momento em que eu disse basta. O momento em que a Lívia acordou. O momento em que nós finalmente nos tornamos mãe e filha de verdade. E se você está me ouvindo agora e se identifica com essa história, se você também tem uma filha ingrata, um filho que te desrespeita, alguém que te usa e te descarta, deixa eu te dar um conselho. Não tenha medo de colocar limites. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de deixar a pessoa cair. Porque às vezes, o maior ato de amor é deixar a pessoa aprender com as próprias dores. Você não é obrigado a sustentar luxo. Você não é obrigado a bancar futilidade. Você não é obrigado a aceitar desrespeito. Você é obrigado a se respeitar,
a valorizar seu trabalho, a exigir o mínimo, gratidão. E se você é como a minha filha era, se você está tratando seus pais mal, se está usando eles, se está com vergonha de onde veio, acorda. Acorda antes que seja tarde demais, antes que você perca o que realmente importa correndo atrás do que não vale nada. Olha para as mãos de quem te criou, olha para as rugas, para os calos, para os cortes. Cada marca ali é um pedaço de você. Cada sacrifício ali foi feito pensando em você. Não joga isso no lixo, porque um dia, quando você tiver seus próprios filhos, você vai entender. E pode ser tarde demais para pedir perdão. Eu tive sorte, minha filha acordou a tempo, mas nem todo mundo tem essa sorte. Então, se você precisa pedir desculpas, pede agora. Se você precisa mudar, muda agora. Se você precisa valorizar, valoriza agora, porque a vida é curta e ninguém merece morrer sem ouvir um obrigado de quem mais amou na vida. Essa é minha história. A história do enxoval que foi jogado no lixo. A história de como eu ensinei minha filha a ser gente. A história de como o amor verdadeiro às vezes precisa ser duro para ser transformador. E se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Deixa seu like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está me assistindo? Eu adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias de superação. Um beijo no coração de cada um. E lembra, você merece respeito sempre.